Paz do Senhor, meus queridos, quero trazer uma mensagem hoje que está em Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Um texto muito conhecido da igreja. Fica até o final, curta, compartilhe e se inscreva nesse canal. Vamos ao texto. 13 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Querido, esses dois versículos eles estão falando aqui de duas portas e de dois caminhos. Uma porta larga, que chega por ela, a pessoa chega a ela pelo caminho largo. A porta estreita, as pessoas chegam por ela pela porta estreita, certo? Mas o texto aqui diz que uma porta leva à perdição, né? Como ele diz aqui, a condenação, a condenação eterna, e a outra conduz à vida. Querido, por que as pessoas, mesmo sabendo disso, muitas delas, é claro, elas preferem entrar pela porta larga, andarem por um caminho largo? Querido, elas preferem isso porque é mais fácil. Não precisa de renúncia, não precisa de mudança, não precisa lutar contra a carne, contra o sistema mundano, não é preciso lutar até mesmo contra as astutas ciladas de Satanás. Porque a porta larga, o caminho largo, para a carne, ele é gostoso, ele é prazeroso. Mas só que a palavra do Senhor está dizendo que ela leva à condenação. Ela leva à perdição eterna. E não sei se você prestou atenção, mas no início do versículo, o Senhor nos dá um conselho, para mim e para você. Procurai entrar pela porta estreita. Por que o Senhor nos dá esse conselho? Porque é a porta que nos leva à vida. Tem outros textos lá na Bíblia Sagrada que certos homens, até mesmo no Velho Testamento, dizem assim: hoje procurai seguir, escolhei a quem seguir. Porque eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. E existem muitos outros textos falando sobre questão de escolha. Por que as pessoas não escolhem o caminho estreito? Voltando àquela pergunta. Porque o caminho estreito, primeiro, ele precisa ser encontrado. E por que a porta não precisa ser encontrada? Porque ela é larga. De longe as pessoas veem e de longe as pessoas seguem nessa estrada. Mas a porta estreita, como ele diz aqui, poucos são os que entram por ela porque não a procuram. E como é que essa porta ela é encontrada? Através da palavra do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia diz que depois dessa porta teremos vitória, teremos coroa. Mas eu quero dizer para você, como assim para Jesus, antes de ser você e eu coroado, nós temos que passar pela luta. Assim como Jesus passou. A Bíblia diz que nós damos continuidade, a igreja do Senhor dá continuidade ao sofrimento do Senhor aqui na terra. Tem coroa? Tem. Tem vida eterna? Tem. Mas precisamos passar pela luta. Não desista, a luta pode ser grande, pode ser tremenda, mas não desista. O conselho que eu te dou hoje é: busca a porta estreita. Anda, trilha neste caminho estreito.
mesmo que ele seja difícil, mesmo que ele seja complicado. Você vai conseguir sim vencer, você vai conseguir chegar lá, porque o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso orientador e aquele que nos sustenta. Por isso, seremos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Busca a porta estreita, né? Até botei aqui um apelido. Cuidado com a porta larga. Temos que tomar cuidado com a porta larga, que é a porta das facilidades humanas e espirituais. Um beijo no teu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Peço novamente, curta, compartilhe, se inscreva neste canal, toca no sininho e manda para os teus amigos nos grupos. Fica com Deus.